Grandes nomes da história. Cleópatra. A história de Cleópatra, a última rainha do Egito, é envolta em poder, alianças e tragédias. Uma trajetória que uniu os destinos do Egito e de Roma e a tornou uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da antiguidade. Filha de Ptolomeu XII Auletes, Cleópatra nasceu em 69 a.C., em Alexandria, uma cidade que não só era o centro cultural e intelectual do mundo helenístico, mas também abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, o maior repositório de conhecimento da época. Desde jovem, Cleópatra se destacou por sua inteligência aguçada e perspicácia política. Cleópatra foi treinada em filosofia, literatura, astronomia e matemática, e acredita-se que ela falava pelo menos 9 idiomas, incluindo o egípcio, um feito incomum entre os ptolomeus. Esse domínio de idiomas lhe conferia uma vantagem valiosa em negociações políticas. Quando seu pai faleceu em 51 a.C., Cleópatra, aos 18 anos, subiu ao trono ao lado de seu irmão, Ptolomeu XIII, então com apenas 12 anos. De acordo com a tradição dinástica, Cleópatra se casou com seu irmão. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Este era um costume que os Ptolomeus mantinham desde que a dinastia foi fundada. No entanto, o casamento entre os irmãos logo se tornou uma disputa amarga pelo poder. Ptolomeu XIII, influenciado por seus conselheiros, tentou retirar Cleópatra do poder, obrigando-a a fugir para o deserto. Mas Cleópatra logo encontraria uma forma de retomar seu trono. Em 48 a.C., Júlio César, o líder romano e uma das figuras mais influentes da época, chegou ao Egito perseguindo seu rival político, Pompeu. Aproveitando essa oportunidade, Cleópatra, determinada a obter o apoio romano para retirar seu irmão do poder, teria se infiltrado no palácio real enrolada em um tapete, que foi desenrolado aos pés de César. Impressionado com tal feito, César se tornou seu aliado e amante. O apoio de César foi decisivo. O irmão de Cleópatra foi derrotado e morto, assim ela recuperou o trono. Seu relacionamento com César deu origem a seu primeiro filho, Ptolomeu XV, conhecido como Cesarião, em 47 a.C. César levou Cleópatra a Roma em 46 a.C., onde causou grande impacto pela sua presença exótica e majestosa, mas também atraiu críticas de muitas pessoas, que viam a influência de Cleópatra sobre César com desconfiança. Poucos anos depois, em 44 a.C., César foi assassinado por um grupo de rivais políticos romanos liderados por Brutus e Cássio. Temendo pela sua segurança e pela de seu filho, Cleópatra retornou ao Egito, onde consolidou seu poder e fez Cesarião seu corregente. Mesmo após a morte de César, Cleópatra manteve suas ambições de expandir a influência egípcia sobre o Mediterrâneo e formar uma aliança forte com Roma. Assim, em 41 a.C., ela se envolveu com Marco Antônio, um dos membros do Segundo Triunvirato, o grupo que acabou controlando Roma após a morte de César. Cleópatra e Marco Antônio encontraram-se pela primeira vez na cidade de Tarso, na Ásia Menor. O encontro marcou o início de uma aliança pessoal e política, pois Antônio precisava dos recursos do Egito para sustentar suas campanhas militares, enquanto Cleópatra buscava fortalecer sua posição política e assegurar um futuro próspero para seu filho Cesarião. O relacionamento entre Cleópatra e Antônio resultou no nascimento de mais 3 filhos: os gêmeos, Cleópatra Selene e Alexandre Hélio, e, posteriormente, Ptolomeu Filadélfio. Em 34 a.C., Antônio concedeu títulos reais a Cleópatra e a seus filhos em uma cerimônia conhecida como as Doações de Alexandria, na qual proclamou Cesarião como rei dos reis e filho do deus Júlio César. Esta decisão enfureceu Otávio, sobrinho e filho adotivo de César, que via Antônio e Cleópatra como uma ameaça direta à sua ambição de um dia controlar Roma. O conflito entre Otávio e o casal
culminou na famosa Batalha de Áxio, em 31 a.C., um confronto naval ao largo da costa da Grécia. Cleópatra e Antônio foram derrotados pelas forças de Otávio neste evento que selou o destino do casal. Encurralados em Alexandria, Antônio, acreditando que Cleópatra havia se suicidado, tirou a própria vida com sua espada. Pouco depois, Cleópatra, não aceitando ser prisioneira de Otávio, morreu, segundo a lenda, permitindo que uma cobra venenosa a mordesse, marcando assim o fim da dinastia ptolemaica e o domínio do Egito pelos romanos. O legado de Cleópatra, no entanto, transcende sua trágica morte. Ela era uma mulher ousada e carismática, com uma inteligência afiada e um profundo conhecimento político. Foi uma estrategista que, em um mundo dominado por homens, governou com uma visão única e buscou unir as culturas egípcia e romana. Cleópatra permanece uma figura enigmática e icônica, representando a interseção entre o poder, a política e o fascínio feminino. A história de Cleópatra continua a capturar a imaginação de escritores e historiadores ao redor do mundo, perpetuando seu mito e assegurando seu lugar como uma das mulheres mais notáveis da história.